Lucas 7, versículo de número 36 em diante. Lucas 7, 36. Diz assim a palavra do Senhor: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Graças te damos, Senhor, por esse momento na presença do Senhor, reunidos como igreja do Senhor, adorando e bendizendo o teu nome, Senhor, pela tua grandeza, pela tua santidade. Graças te damos pelo agir do teu Espírito através dos louvores entoados nesta noite, e que o teu Espírito Santo continue a operar em nossos corações, por meio da tua santa palavra. O Senhor possa alimentar a nossa alma, nos fortalecer, operar poderosamente para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, embora o texto que nós acabamos de ler, ele tem aqui uma lição com relação ao perdão e como que cada um reage diante do perdão de Deus, eu gostaria de focar hoje num detalhe que está no versículo de número 38, quando essa pecadora chega na casa de Simão, porque descobriu que Jesus estava ali, e ela então entra na casa de Simão, e ela diz a palavra no versículo 38, que por detrás aos seus pés, ou seja, ela lançou-se aos pés do Senhor Jesus, chorando e regando-lhe com as suas lágrimas os seus pés, enxugando com os seus cabelos. Esse gesto foi algo tão impressionante, tão importante, porque demonstrava ali a atitude de humildade daquela mulher diante do Senhor. E o Senhor então vai demonstrar o resultado dessa oferta, que na verdade aquele ato daquela mulher é de certa forma uma oferta ao Senhor, aquele que pode perdoar os pecados do homem. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressão aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus
é o melhor lugar para nós estarmos. É muito triste quando nós definimos um local para nós reunirmos como igreja, definimos um horário que seja satisfatório à comunidade, e nós passamos a semana toda, e no momento de nós encontrarmos para juntos estarmos como igreja aos pés do Senhor, para adorar ao Senhor, para falar com o Senhor, para bendizer ao Senhor, nós sentimos falta de tantos irmãos. Não quero dizer com isso que só se coloca aos pés do Senhor numa reunião, não. Aos pés do Senhor nós nos lançamos no nosso local de trabalho, nós nos lançamos na nossa casa, no nosso quarto, na nossa intimidade, mas é importante essa união, é importante o ato de congregar. Ser igreja é entender que nós somos uma comunidade. Ser igreja é entender que nós somos o corpo de Cristo. Ser igreja é entender que membro do corpo de Cristo eu recebi do Senhor um talento, e eu preciso então fazer com que esse meu talento seja exercitado para o bem desse corpo, dessa comunidade. Por isso é importante estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor. Estarmos aos pés do Senhor não tem outro lugar melhor para o ser humano do que estar aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor nós encontramos a maior bênção que Deus tem para a vida do homem pecador, que é o perdão dos seus pecados. É exatamente isso que o Senhor demonstrou no versículo de número 47, quando ele diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Qual foi o resultado dessa mulher lançar aos pés do Senhor Jesus, arrependida naquele momento? Ela recebeu do Senhor perdão dos seus pecados. Ao iniciarmos esse culto, nós lemos a passagem da carta de João, a sua primeira carta, onde ele fala da importância de nós, como servos do Senhor, reconhecermos que também cometemos pecado, mas que aos pés do Senhor, pelo sacrifício de Cristo e pelo seu sangue, nós somos perdoados, nós somos renovados, a nossa comunhão é restaurada. Se alguma coisa em nós não vai bem, quando nós nos lançamos aos pés do Senhor, arrependidos, nós encontramos perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, há muitos cristãos sofrendo nessa hora por dois motivos. Primeiro, por não se arrepender dos seus pecados. Segundo, por não confiar na palavra de Deus, que afirma que aquele que confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. E essas duas coisas fazem com que muitos cristãos sofrem o peso de um pecado, o peso de uma consciência que não foi liberta, ou que não entendeu o sacrifício gracioso e oferta graciosa de Deus, enviando Cristo Jesus para redimir-nos dos nossos pecados. Aos pés do Senhor Jesus nós também encontramos descanso. Meus irmãos, o ser humano ele necessita descansar. A prova disso é que já desde o início Deus disse que o homem precisava tirar pelo menos um dia da semana para descansar e dedicar-se a Deus. O homem precisa de descansar. O homem precisa de lançar os pés do Senhor, porque o verdadeiro descanso que o homem necessita, ele só se encontra aos pés do Senhor Jesus. Porque Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso salvo. Jesus nos fez um convite um dia: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados.
e eu vos aliviarei. Então o Senhor nos prometeu aliviar dos nossos fardos e nos conceder descanso. Há uma passagem, meus irmãos, em que o Senhor Jesus, ele encontra com um homem num estado de sofrimento terrível. Esse homem, a Bíblia não fala o nome dele, mas ele é conhecido na Bíblia como o endemoniado de Gadareno. Aquele homem sofria por uma opressão maligna e ele não podia encontrar descanso devido à escravidão daquela opressão daqueles demônios. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E em Lucas, no capítulo 8, no versículo de número 35, após o Senhor ter libertado aquele homem, as pessoas encontraram aquele homem exatamente numa situação que a Bíblia diz assim: e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem a quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Aquele homem estava perturbado, a sua mente estava perturbada, mas Jesus acertou a sua mente. Quantas pessoas estão com a mente perturbada nessa hora? Mas Jesus pode acertar a mente, Jesus pode consertar a mente, Jesus pode ajustar a mente daqueles que estão sob pressão na mente, perturbados. Jesus libertou aquele homem. Oxalá Jesus esteja neste momento libertando muitos nessa hora, que sofrem por causa de uma opressão maligna e a sua mente está atordoada, e possa experimentar em Cristo Jesus a experiência desse homem lançado aos pés do Senhor, porque aos pés do Senhor ele encontrou descanso, ele pôde se vestir, ele pôde ser encontrado em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Jesus oferece ao homem libertação e descanso para a sua alma. Aos pés de Jesus, uma mulher encontrou resposta para a sua aflição. A Bíblia descreve essa mulher como uma mulher de Cananéia. Essa mulher de Cananéia saiu para encontrar com Jesus e deixou da sua casa um problema gravíssimo. A sua filha estava endemoniada. Mas também aquela mulher de Cananéia, diz a palavra do Senhor, que ela se lançou aos pés de Jesus, conforme o relato de Marcos capítulo 7, versículo de número 25. Ela lançou-se aos pés de Jesus e clamou ao Senhor, implorou a Jesus, aos pés de Jesus ela implorou, para que Jesus livrasse a vida dela daquela aflição, libertando a sua filha, que também estava em aflição. O resultado daquele ato de uma mulher aflita aos pés de Jesus foi que Jesus pode dizer para aquela mulher: você vai voltar para a sua casa, mas a sua filha já está liberta. Aleluia! Quantas pessoas já foram libertas por esta palavra? Quantas pessoas foram à igreja, deixaram as suas casas e quem sabe um problema sério em casa, mas foram num culto como esse para lançar-se aos pés do Senhor e ouvir uma palavra de Deus, como aquela mulher ouviu uma palavra do Senhor Jesus. Quantos saíram de um culto com uma palavra de vitória na sua vida, que resultou numa bênção de alento, de vitória no lar, uma bênção onde a aflição pôde ceder lugar para a paz. É isso que Jesus faz. É isso que alcança aqueles que se colocam aos pés do Senhor Jesus. Aos pés de Jesus,
Também outra pessoa em aflição recebeu uma grande bênção. Seu nome é Jairo. Jairo, um principal da sinagoga, também tinha deixado na sua casa alguém numa enfermidade gravíssima. A sua filha de quase 12 anos estava à beira da morte. Era uma aflição tremenda para Jairo. Também saiu de casa com um propósito: eu vou encontrar com Cristo Jesus. Ele por certo tem a resposta, ele por certo tem a bênção que eu preciso. E quando ele chegou até o Senhor Jesus, aquele homem, isso se encontra em Marcos, no capítulo 5, versículo 22, diz que ele prostrou aos pés de Jesus e pediu socorro ao Senhor Jesus. O resultado daquela atitude daquele homem, prostrando-se aos pés do Senhor Jesus, vencendo, quem sabe naquele momento, a sua grande dificuldade, a sua religiosidade. A religiosidade aprisiona o homem. O medo daqueles que cercavam a sua vida, de não compreender aquilo que era o seu gesto. O medo, quem sabe, dele perder a sua função na sinagoga. Mas a maior necessidade, a sua necessidade era maior do que tudo isso. Então ele vence todos esses obstáculos que muitas das vezes a religião coloca no coração do homem. A sua necessidade fez com que ele entendesse que a sua filha e a cura da sua filha era mais importante na sua vida. E ele então vence as dificuldades, lança-se aos pés do Senhor Jesus e teve como resposta a vitória alcançada. Louvado seja o nome do Senhor. 2 lares aqui serviram de testemunho para nós, que serve de exemplo para muitos lares que nesta hora sofrem e acham que não tem solução e nem esperança. Mas como assim Deus atendeu milagrosamente esses 2 lares, o Senhor continua a atender. Talvez aquele que estará ouvindo essa mensagem nesse momento pode estar vivendo essa situação, e o convite é: coloque-se aos pés de Jesus, lança-se aos pés de Jesus. Ele é a solução que você precisa. Lança-se aos pés de Jesus como aquele que não tem, como alguém que não tem para onde correr mais, e entende, só o Senhor tem a solução. Quando nós entendemos que o Senhor é tudo para nós, e que nós não podemos nada de nós mesmos, é aí que nós começamos a experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Aos pés de Jesus nós aprendemos, aos pés de Jesus nós crescemos em conhecimento, aos pés de Jesus nós crescemos em sabedoria. Não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria que vem do alto, a perfeita sabedoria. Aos pés de Jesus, Maria recebeu a boa parte. Enquanto Jesus entrou na sua casa e a sua irmã, preocupada, fadigada com tantas coisas, como muitos nessa hora, muitos estão exatamente como Maria nesse momento. A ansiedade e preocupação com tantas coisas, impedindo com que tire um momento para se colocar aos pés de Jesus. Mas Maria escolheu a boa parte. Marta estava ansiosa com tantas coisas, mas a melhor parte é a parte que Maria escolheu: ouvir o Senhor Jesus. Na hora das nossas angústias e aflições e ansiedades, não tem nada melhor do que ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus pode ser escutada num sermão, a palavra de Deus pode ser escutada numa leitura devocional, a palavra de Deus pode ser escutada num louvor cuja a palavra é cantada.
Não importa como, mas o que importa é que a palavra de Deus precisa ser escutada. E bem-aventurado aqueles que escutam as palavras do Senhor. A boa parte não lhe será tirada. Também podemos aprender que aos pés de Jesus é exatamente o lugar onde nós adoramos ao Pai. Não há como nós adorarmos a Deus se nós não nos lançarmos aos pés de Jesus. E aqui, como exemplo, aqueles leprosos, 10 leprosos foram curados pelo Senhor Jesus. O Senhor, pela misericórdia, curou 10 leprosos, mas somente um teve coragem de voltar para adorar o Senhor. Somente um teve coragem de voltar para prestar uma adoração, uma gratidão. Há muitas pessoas nesta hora que são como os 9 leprosos. Tudo o que eles querem é ser abençoado em algum momento, em alguma área da sua vida. Recebida a bênção, seguirão o seu caminho, sem dar glória a Deus, sem voltar para reconhecer, sem voltar para agradecer, sem voltar para cultuar a Deus. Mas um leproso voltou naquele dia, e diz a palavra que ele lançou aos pés do Senhor Jesus e adorou o Senhor Jesus. Aos pés do Senhor Jesus também nós encontramos grande alegria. Meus irmãos, às vezes nós temos necessidade de alegria, né? E nós sempre estamos falando aqui que o Senhor sempre nos chama para vivermos em alegria, e que o cristão tem motivo de sobra para ser alegre e para viver em alegria. E é interessante que os discípulos do Senhor Jesus puderam ser cheios de alegria no momento de despedida. Olha, que coisa interessante. Um pouco antes da crucificação, Jesus começou a falar com eles que havia chegado o momento que Jesus iria para a casa do Pai. E eles foram tomados de uma angústia por causa daquela separação. Mas depois que Jesus foi ao Calvário, ressuscitou e se apresentou no meio dele, agora quando Jesus está para subir aos céus, a palavra de Deus diz que eles foram cheios da alegria. Isso se encontra em Lucas capítulo 24, versículos 52 e 53, que diz assim, Lucas 24, eu vou ler para os irmãos o que diz essa passagem, Lucas 24, diz assim, sobre a ascensão de Jesus, Lucas 24, 52, assim, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Jesus encheu os seus discípulos de grande alegria antes de subir para o céu, e fez a eles uma promessa: assim como eu estou subindo, eu voltarei outra vez. O Senhor fez uma promessa de voltar para buscar a sua igreja. Quando Lucas relata esse episódio escrevendo Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que naquele momento em que Jesus está subindo, alguns anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis admirados? Esse Jesus que hoje viste subir, voltará outra vez, assim como viste subir. Essa é a esperança da igreja. A partir disso, a igreja anuncia essa grande esperança: Jesus virá. E exatamente nesse contexto, apesar das aflições
aflições, o Espírito de Deus enche o coração do cristão de alegria para anunciar: Jesus está vivo e Ele vai voltar um dia para nos levar. Mas antes que isso aconteça, precisamos viver como aqueles discípulos que voltaram para Jerusalém e permaneceram no templo todos os dias, louvando e bendizendo a Deus. Todo momento que temos oportunidade, estamos juntos para louvar a Deus, devemos aproveitar para bendizer ao Senhor, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus é o melhor lugar para cada um de nós colocarmos as nossas lágrimas, derramarmos as nossas ansiedades e vivermos as nossas respostas das orações, dos pedidos e dos milagres. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, vamos cantar mais um louvor. 383. 383.